Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer a história de Rafael Grassetti, o brasileiro que criou nada mais e nada menos que o Kratos e o Atreus no jogo God of War 4. Ele foi diretor de arte em geral no jogo, mas ele deu atenção especial, ele investiu 100% do tempo em desenvolver o Kratos e o... Garoto. Rafael também trabalhou em jogos como Killzone, Infamous, The Order, também trabalhou na BioWare em jogos como Mass Effect e Dragon Age. E cara, a gente realmente precisa estudar o cérebro dele, porque ele tem muito a nos ensinar e eu quero transmitir isso tudo pra vocês, tá bom? Então depois da vinheta eu vou compartilhar um pouco mais da história dele e as lições que eu tirei com o papo que eu obtive em entrevistas que ele participou e que realmente vão agregar valor para nós que somos no campo de motion graphics, tá bom? Então vamos lá! Antes de aplicar todos os conceitos para nossa vida como artistas, a gente precisa conhecer a história aí do Rafael Grassetti. Então, começando do começo, ele iniciou sua carreira ali aos 15 anos de idade, sim, aos 15 anos de idade, fazendo soluções para publicidade aqui no Brasil. Ele fazia parte de grupos que atendiam agências e aí aos poucos ele foi também migrando para personagens. Ele foi desenvolvendo alguns personagens para comerciais e anúncios em geral. Então ele teve um portfólio praticamente constituído por personagens quando ele foi começando a migrar aí para esse ramo. Então daí as empresas começaram a conhecer o trabalho dele pelo tanto que ele postava e pela qualidade do serviço que ele prestava. É importante ressaltar que ele fazia faculdade de design aí enquanto ele trabalhava, mas em uma de suas entrevistas que estão disponíveis na internet, ele diz que faculdade não é tão necessário para trampar com games, sabe? É mais fazer um portfólio bom e também ter um nome forte na indústria. Então ele decidiu trancar a faculdade, né, tendo visto que estava consumindo bastante tempo dele e ele estava realmente precisando desse tempo. Aí ele continuou fazendo uns trampos fora do nicho de games, só que daí ele decidiu parar também até ele pegar 2 clientes que estavam pagando ele mais do que quanto ele ganhava no estúdio de publicidade dele. E aí, à medida que foi passando o tempo, ele começou a construir um nome muito mais forte na indústria e mais pessoas começaram a conhecer o trabalho fenomenal do Rafael Grassetti. Antes, ele estava prestando serviços remotamente para empresas aqui do Brasil e também para empresas lá do exterior. Então o serviço dele começou a ficar mais famoso ainda e aí chegou um estúdio chamado BioWare que mandou uma proposta aí para ele ser artista de personagem, não aqui no Brasil, não remotamente, mas sim lá no Canadá. E aí ele foi artista de personagem nos jogos Mass Effect e Dragon Age, grandes jogos aí da indústria. E, bom, ele fez um networking incrível lá dentro e também fora. Várias pessoas começaram a falar no nome e também ouvir o próprio Rafael Grassetti falar. E aí conversa vai, conversa vem e rolou uma proposta por parte da Sony para ele trabalhar em um projeto interno lá na Califórnia. Foi lá onde ele trabalhou um projeto interno meio estilo sci-fi, porque o portfólio constituía muito disso. Então é aquela famosa frase, né? O mercado compra o que você já fez. Se você não tiver experiência, você vai estar fora desse jogo por completo. E aí, como o Rafael tinha feito trampos mais no estilo sci-fi, ele recebeu um trabalho com estilo sci-fi. Infelizmente, esse projeto interno não foi pra frente, não foi divulgado nenhum dado também, porque, como o Rafael também disse, lá eles usam nomes bem indefinidos, sabe? Quando ele foi trabalhar no God of War, que já a gente vai falar mais sobre isso, não estava escrito lá God of War, não estava escrito Kratos. Qual que é o projeto do ZBrush? Não faço ideia. Mas não tava nomenclaturas específicas, sabe? Muitas vezes alguém fala assim, como é que foi fazer o Traveler e tal, de tal linha do tempo. E às vezes ele tem até trabalhado nessa parte, só que o problema é que estava no nome indefinido, então ele não conhece o Traveler até ele jogar o jogo. Então a gente não tem nenhum indício de qual jogo seria nesse caso, né, com estilo sci-fi. O mais próximo que a gente tem aí é o Cyberpunk, creio que se assemelha um pouco a sci-fi, mas é da CD Projekt Red,
então não tem muito a ver com a Sony, não tem como a gente dar nenhum palpite. E também por ele estar numa first party, assim, os estúdios da Sony, principais mesmo, o que rola é uma coisa bem legal, é meio semelhante ao conceito de benchmark. Se você não conhece, você vai entendendo aí no conceito, mas first party é o momento em que você vai para estúdios diferentes para trocar ideia, bater um papo com o pessoal, dar feedback em alguns trabalhos que eles estejam fazendo, mas não trabalhar em si, sabe? Modelar ali no mouse, no teclado, na mesa digitalizadora. É uma coisa que eu achei bastante curiosa, né? A gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil. O máximo é o benchmark, né? Que é conhecer outras empresas, assim como eu mencionei aí alguns segundos atrás. Mas é uma coisa bem interessante que eu achei e que a gente poderia adotar aqui. Já contribui até para o nosso próprio networking, sabe? Pra gente ter o nosso nome nos contatos de grandes pessoas aí que podem fazer uma ponte para estúdios maiores e tal. Mas aí rolou o grande projeto interno número 8, que era o nosso grande God of War 4, mas até lá eles não sabiam tanto que seria o 4 assim e tal. É claro que o pessoal não ia dar o Kratos pro Rafael fazer do nada assim. Durante o tempo que o Rafael estava na Sony, ele já tentava provar o valor dele, entregando mais do que o pessoal esperava lá. Isso se chama over delivery. E aí o Rafael tava tirando o espaço dos concorrentes, cara, tava deixando o espaço zero pra eles, porque ele tava se destacando demais no que ele fazia. E aí acontece dos artistas saírem do projeto, porque o Rafael tava fazendo o trabalho que eles gostariam de fazer, né? Tava na posição que eles gostariam de estar, porque o Rafael tinha as habilidades que eram as mais desejáveis dali do meio, e porque ele realmente estava agregando muito valor ali por conta desse over delivery que ele estava entregando. Então essa é uma das lições também que eu queria compartilhar com vocês, que eu obtive aí da trajetória dele, que é sempre entregar um pouco mais do que o cliente está esperando. Isso, cara, muda realmente a vida de todo mundo. Você vai ser muito mais facilmente indicado e o pessoal vai lembrar de você em alguma ocasião parecida. Outra lição que eu aprendi aí estudando a trajetória do Rafael foi buscar inspirações na fonte. O que eu quero dizer com isso? O Rafael comentou que ele basicamente mandava artistas em lugares específicos para pegar referências do mundo real. Vamos citar aqui um caso que ele mandou 7 artistas para Nova Zelândia, aí para tirar fotos, buscar inspirações, entrar em museus, buscar referências específicas como pelo de lobo, pelo de ave e essas coisas, para realmente ter um resultado muito mais próximo da realidade, fazendo com que God of War seja um dos games mais interessantes e bem produzidos. Ou seja, isso é um diferencial do game. Você fez uma animação diferente de todas, com um valor muito maior agregado nele. Então não é só ir lá e digitar a sua referência no Google, que a maior parte dos artistas fazem. A parada é que você tem que fazer algo diferencial mesmo, se você quiser um reconhecimento diferente de todos os outros artistas, pegou? A terceira lição que eu aprendi é que fazer networking é realmente essencial, fundamental para que você tenha os melhores contatos das melhores empresas. Você pode fazer esse networking, que é realmente mostrar seus trabalhos para mais pessoas e estabelecer contato com mais pessoas qualificadas, é postar os seus trabalhos em plataformas como Instagram, Twitter, para que você realmente siga os artistas que você se inspira. E aí você fala que curte o trabalho deles e tal, troca uma ideia. E não é só ir lá na DM e falar: "Oh, me dá um feedback aqui, por favor, que eu quero realmente evoluir". Não é isso. Vai postando seus trabalhos e aí com o tempo eles vão notar a sua evolução. E aí eles querem participar disso, quem sabe dando um feedback ou também te contratando para trabalhos maiores. Porque eles vão ver a sua evolução e eles vão ver que você tem um futuro muito próspero e eles querem fazer com que você seja parte do time deles. Outra solução para fazer networking bem peculiar também é postar seu trabalho no site ArcStation, que é um site para que você
poste seus trabalhos lá, ser bem reconhecido em meio aos outros artistas. E é um site bacana para você receber esse feedback. Eu tinha um contato com ele, mas não cheguei a criar conta e postar meus trabalhos lá. E é bom que ele tenha falado aí uma das suas entrevistas disponíveis na internet, porque me refrescou a memória e eu gostaria de passar isso aqui pra vocês. Então vai lá no ArtStation e posta seu trabalho lá, receba feedbacks, aprimore seu trabalho cada vez mais. E a última dica, mas não menos importante, é não tenha pressa em crescer. De verdade mesmo. Principalmente no início, cara. Você não precisa falar, caramba, eu preciso fazer isso em um ano, porque aí eu quero esse trabalho, eu quero ganhar dinheiro. Não tenha pressa em crescer. Principalmente no início é muito difícil achar trabalho qualificado. Realmente você vai quebrar um pouco a cabeça aí com alguns clientes antes de ir para estúdios como Sony, Walt Disney e BioWare. Aliás, contratar e levar um brasileiro para trabalhar fora do país é algo muito complicado por conta dos impostos, da burocracia toda que leva até você transferir alguém de um país para um outro para trabalhar. E aí o salário seu começa a ser 2 vezes mais caro por conta desses impostos, né? Pensa comigo, imagine que você tá aí, dono de um estúdio de animação lá fora. Por que você vai chamar um brasileiro, pagar 2 vezes mais caro nele, sendo que pela metade do preço você pode chamar alguém do mesmo estado que você, que faz um trabalho semelhante ou até melhor que o brasileiro, e pagando a metade do preço? Não faz sentido, cara. Então, como Rafael Grassetti fez, prove o seu diferencial, aprenda a maioria das habilidades requeridas pelo mercado, se especializa em algo que você goste aí dentro dessas habilidades, e aí você vai estar dentro do jogo. Foi mais ou menos isso que eu aprendi sobre Rafael Grassetti e a sua trajetória como artista de personagem, diretor de arte também. Eu usei como referência os conteúdos que estão disponíveis na internet, como a entrevista que ele fez no Flow, e aí eu achei bem interessante e gostaria de compartilhar com vocês através desse vídeo. Compartilhei aqui meu conhecimento com vocês e o do Rafael Grassetti também. Retribua deixando o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ativando o sininho, porque daí eu vejo vocês sem nenhuma sombra de dúvida no próximo vídeo. E também no canal do Telegram, que tá aqui no link da descrição para você entrar. E lá tem conteúdos exclusivos para você assistir, tá? O motivo de você estar aqui nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aqui do lado tem 2 vídeos para você continuar aprendendo mais ainda, tá bom? Negocie bons keyframes e tenha um bom render.